Pois bem, queridos amigos, nós vamos iniciar o programa da tarde, a primeira reunião, Chico Live Xavier. Esse terceiro programa, ele chega para nós com um convite muito carinhoso para que a gente possa viajar no tempo, para que nós possamos voltar aos idos dos anos 30, na pequena e pacata cidade de Pedro Leopoldo. Antes disso, eu gostaria de trazer um comentário que chegou para nós de um internauta que é um grande amigo, residente na cidade de Brasília, sobre o nosso programa. O último Chico Live traz um conteúdo que me parece seguir os propósitos que norteou a ideia desse projeto. Mostrar a pessoa humana comum, de vivência repleta de dificuldades, ocorrências familiares presentes na vida de quase todas as pessoas daquelas gerações passadas. A superação de tais ocorrências, talvez mais agudas do que as vivenciadas pelos vizinhos e concidadãos. O valor pessoal de os enfrentar sem desânimo, embora os receios naturais a qualquer um, e o resultante de uma ajuda espiritual, sem que esse fato, proporcionado pela mediunidade patente, constitua privilégio, já que todos recebemos ajuda quando fazemos por merecer. Apenas ele, pela mediunidade, teve conhecimento claro e expressivo do valor de sua missão. Porque todos nós fazemos ilações, mas só ele, Chico Xavier, sabe de como foi difícil, árdua a sua ascensão. Com o apoio de familiares, dos benfeitores da vida maior e com a dedicação que empreendeu, Chico deixou para nós uma marca que suscita muitas reflexões e que durante muito tempo fará parte dos estudos dos pesquisadores do Espiritismo cristão. Meus queridos amigos, nós vamos, nesta tarde, dar continuidade, então, a aspectos históricos da vida de Chico. E como o tema sugere a primeira reunião, nós gostaríamos de oferecer para os nossos companheiros uma entrevista que foi publicada no jornal da Federativa de Minas Gerais, a União Espírita Mineira, o Espírita Mineiro Jornal, que nós tivemos a honra de trabalhar por alguns anos contribuindo com esse periódico que durante muitas décadas elucidou e orientou um pouco o movimento espírita das terras das Gerais. E no ano de 1967, o Espírita Mineiro, através de um ilustre trabalhador, conhecido escritor José Martins Peralva Sobrinho, faz uma entrevista a uma pessoa muito querida, muito especial na vida de Chico Xavier. Só dando a fonte, foi publicado no Espírita Mineiro de número 125 em julho de 1967. E também publicado no excelente livro Mandato de Amor, que foi publicado pelo editorial da União Espírita Mineira, que nós sugerimos que vocês conheçam a obra. Pois bem, a entrevista vai nos remontar àquele período em que Chico Xavier e sua família vai se deparar com a doutrina dos espíritos.
E essa entrevista, Peralva bate a porta ao coração de Carmen Pena Perácio. E vocês terão a oportunidade de conhecer mais um pouco dessa trajetória. Agora, através daquela que foi uma das responsáveis na Terra para que o Chico pudesse acessar o mundo espiritual e as orientações que seguiram sua vida. O espírita mineiro abre a entrevista dizendo: uma palavra deveria se fazer ouvir neste aniversário de mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A de Dona Carmen Pena Perácio, veneranda mulher que orientou os primeiros passos do médium em seu trabalho. Juntamente com seu esposo, o senhor José Hermínio Perácio, recentemente desencarnado. O espírita mineiro esteve em sua residência no bairro Sagrada Família, Rua Genoveva de Souza, 864, com o objetivo de colher-lhe as impressões tão valiosas para esta nossa edição comemorativa, tendo sido fraternalmente recebido. Dona Carmen, cuja vivacidade espiritual causou-nos a maior admiração, colocou-se inteiramente à vontade, respondendo a todas as perguntas que lhe formulamos. Eis, a seguir, o resultado de nossa entrevista com a dedicada servidora do Espiritismo, à luz do Evangelho Redentor. O espírita mineiro pergunta: poderia dizer-nos alguma coisa quanto aos motivos da aproximação de Chico da doutrina dos espíritos? Resposta: pois não. Em maio de 1927, adoeceu em Pedro Leopoldo uma irmã de Chico, que nós informamos ter sido Maria da Conceição Xavier, que nós contamos a história, de todos os bastidores e detalhes na obra publicada recentemente, Chico Xavier do Calvário à Redenção, a editora M, que nós vamos falar mais à frente. Continuando. Então a irmã de Chico foi atingida por violenta obsessão, que à época foi considerada como loucura. Meu companheiro, José Hermínio Perácio, atendendo a pedido do senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, que desejava ver sua filha curada, foi a Pedro Leopoldo ver a enferma. O espírita mineiro pergunta: onde residia a senhora na época? Morávamos na fazenda Maquiné, município de Curvelo, para onde a doente foi levada por meu marido, que era médium curador. Na fazenda Maquiné, com o auxílio de nossos protetores espirituais, sob a misericórdia do infinito, ela obteve grandes melhoras, restabelecendo-se muito depressa. Estava presente a reunião em que Chico recebeu a primeira mensagem do plano espiritual? Como se iniciou Chico na mediunidade, no desdobrar dos acontecimentos a que a senhora se refere? Prontamente ela responde: na segunda quinzena de junho de 1927, meu marido e eu acompanhamos a irmã de Chico a Pedro Leopoldo, com a alegria de restituí-la ao lar, curada da obsessão da qual fora cometida. Ali demoramo-nos por alguns dias. Compreendemos então que os nossos irmãos em Pedro Leopoldo necessitavam de um grupo espírita evangélico. Meu esposo e eu, com alguns companheiros, fundamos o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que funciona até hoje. Lembro-me de que na sessão pública de 8 de julho de 1927, o centro funcionava numa residência particular.
ouvi um amigo espiritual aconselhando que Chico tomasse do lápis, a fim de experimentar a psicografia. Transmiti a recomendação e Chico obedeceu imediatamente, recebendo de maneira muito rápida várias mensagens que foram assinadas por um benfeitor do alto. Ficamos todos muito contentes com o fato, sendo que, daí a 2 dias, voltávamos para a nossa casa de Maquiné. Chico acompanhou-nos para ficar em nossa companhia durante alguns dias na fazenda. E aí, na primeira reunião mediúnica que efetuamos, após a chegada, no momento das orações, com aquela humildade que sempre o acompanhou, perguntou-nos se podia fazer parte em nossas preces, o que naturalmente foi permitido, com muita alegria para mim e para o meu companheiro. Peralva pergunta novamente: o que aconteceu de novo? Então? E ela, com o carinho de sempre, responde: durante a reunião, enquanto estávamos pedindo em oração ao Senhor pela conservação da melhora de nossa irmã, da Tiquinha, apelido de Maria Xavier, ouvi uma voz suave, doce, tão cativante que logo reconheci não pertencer a qualquer criatura encarnada. A voz declarava ser Emmanuel, amigo espiritual de Chico. Depois de ouvi-lo, surgiu em minha visão mediúnica uma bela entidade, com vestes sacerdotais, e apresentando uma aura tão brilhante que, através da luz que irradiava, eu podia ver seu rosto calmo, tranquilo e sorridente. Depois de identificar-se como sendo amigo espiritual do jovem ali presente conosco, recomendou-me: irmã, fale ao Chico para tomar do lápis e papel. E imediatamente providenciamos a busca deste material. Sob forte emoção. Alguns instantes depois, Chico passou a receber uma mensagem. Terminada a psicografia, vimos que a mensagem orientava a continuação do tratamento de nossa irmã e era assinada por sua mãe, Maria João de Deus, que tantas vezes lhe aparecera através de sua vidência mediúnica. Como receberam este acontecimento? Voltou o repórter. Com muita alegria, porque em seus dizeres maravilhosos, tais páginas traziam sadios conselhos para todos nós, os necessitados de amparo espiritual, com instruções muito importantes para a doente, que fora recuperada. Para mim, que também me achava no início do desenvolvimento mediúnico, para meu marido e para o Chico, a quem a mensagem incentivava as tarefas curativas, na aplicação dos fluidos magnéticos que possuíam em benefício dos sofredores. Quer dizer, dona Carmen, que a senhora identificou a presença de Emmanuel junto de Chico antes dele mesmo? Sim. Nosso caro Chico somente passou a percebê-lo mediunicamente 4 anos mais tarde, em 1931. A senhora poderia nos explicar a razão disto? Amigos espirituais me disseram por várias vezes que ele acompanhava Chico de muito perto, desde a infância, e que ainda depois de seus primeiros passos na mediunidade, ele, Emmanuel, o observava e protegia.
deixando que outros amigos desencarnados lhe exercitassem a mediunidade escrevente, antes que ele pudesse começar com ele a grande tarefa dos livros psicografados. Com respeito à tarefa dos livros mediúnicos, a senhora observou alguma coisa? Sim. Numa de nossas reuniões, nos primeiros tempos do Centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, me foi mostrado um quadro fluídico que, na época, nenhum de nós entendeu. Mediunicamente, vi que do teto estava chovendo livros sobre a cabeça de Chico e sobre todo o grupo. Mais tarde, quando foi publicado O Parnaso de Além Túmulo, vim a saber, através de um espírito amigo, que a visão foi criada por Emmanuel, que desejava avisar-nos, simbolicamente, quanto à missão que Chico viria a desempenhar, recebendo livros do plano espiritual. Posso dizer que o quadro da chuva de livros foi maravilhoso. Decorridos quase 40 anos, guardo ainda em minha memória, como se tudo tivesse acontecido ontem. A senhora e seu esposo continuaram na fazenda Maquiné? Pouco tempo depois, meu filho, em maio de 1927, recebemos conselhos dos amigos espirituais para transferirmos residência para Pedro Leopoldo, pois com a presença do meu companheiro, o desenvolvimento do estimado Chico se faria com maior facilidade. Sempre dedicamos a Chico especial afeição, e assim, nos foi muito agradável a mudança da fazenda de Maquiné para Pedro Leopoldo, onde continuamos sobre as ordens de nossos guias. Além de nossas sessões habituais no centro, reuníamos meu marido, Chico e eu. Depois de muitas mensagens familiares e íntimas, Chico começou a receber poesias comoventes e lindas, assinadas por poeta que não conhecíamos, nem mesmo de nome. Havia noite em que até mesmo 3 poesias eram psicografadas. Já possuímos bastante material, quando meu companheiro sugeriu a Chico que escrevesse ao senhor Manuel Quintão, naquele tempo, o diretor da Federação Espírita Brasileira, explicando o que estava acontecendo e pedindo orientação. Quintão respondeu logo. Imediatamente. Disse-nos em carta a Chico que havia lido as poesias que ele enviara. Pedia a remessa de outras mensagens que tivéssemos em mãos e comunicava-nos que a Federação providenciaria a publicação de um livro, surgindo então O Parnaso de Além Túmulo. O senhor Manuel Quintão deu-nos grande estímulo. E depois? Depois vieram outras mensagens maravilhosas de outros espíritos. Vários companheiros encarnados, entre eles meu marido e Juquinha, que é o Juquinha Perácio, se devotaram, então, com mais ardor pela consolidação das tarefas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que merecia cada vez mais nossas atenções. Ficaram muito tempo em Pedro Leopoldo? 6 anos. De 1928 a 1934. Premidos por necessidades materiais, mudamo-nos para Belo Horizonte, onde estamos até hoje, ficando como presidente do centro, naquela época, José Cândido Xavier, o Zé Xavier, irmão de Chico. Conte-nos algo de que se lembra,
relativamente à presença de Chico nas reuniões. Além das mensagens que nos instruíam e confortavam tanto, inúmeras vezes éramos surpreendidos por fatos interessantes, como pétalas que caíam do teto junto a nós e perfume de rosas no ambiente. Como a irmã recorda aqueles dias que já se vão tão longe? Peralva, com muita emoção e saudade. São 40 anos que se foram. E aqueles dias maravilhosos jamais poderão ser esquecidos. De joelhos, peço sempre ao nosso Pai de amor cada vez mais luzes e forças espirituais para o nosso bondoso Chico Xavier. Reportagem que foi assinada e publicada Belo Horizonte, 9 de junho de 1967. Completava Chico Xavier 40 anos do seu apostolado. Essa história é bastante conhecida. Ela foi narrada pelo próprio Chico, conforme nós trouxemos nos episódios anteriores. E em função desta oportunidade, nós separamos para vocês agora o próprio Chico voltando sobre o assunto. E que foi material publicado, conforme nós afirmamos anteriormente, no livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. E nós separamos alguns trechos do livro que são cartas de Chico endereçadas à sua sobrinha, Cidália Xavier, filha da Conceição, da Maria da Conceição, da Tiquinha que ficou enferma. Lembrando que a nossa companheira Maria Xavier desencarnou no início da década de 80. E foi com muito pesar que Chico recebeu a notícia da partida de sua irmã de uma forma muito triste. E eu convido vocês a adquirirem o livro e conhecer detalhes da história. E naquele momento da partida, da desencarnação dolorosa, os seus familiares, filhos e o esposo de Maria Xavier foram em busca de Chico para buscar o consolo, a orientação e reestabelecer uma amizade que a distância e o tempo favoreceu para que ficasse guardado na galeria do coração. Chico prontamente acolheu e abraça os órfãos e o viúvo. E vai chorar a perda da sua irmã. E, em função desta relação, eles começaram a trocar muitas correspondências. E nós tivemos o ensejo de acessar esse alfarrábio bendito. E selecionamos alguns trechos e publicamos no livro citado, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. E temos ainda material que será trabalhado em futuros livros. Inclusive o segundo episódio do Calvário à Redenção, que já está prometido e será publicado pela própria editora M, em breve. Pois bem, e nós encontramos pérolas, e vamos trazer alguns trechos, porque tem a ver com essa primeira reunião que é o objeto das nossas reflexões de hoje. Chico escreveu para Cidália Xavier estes apontamentos. Meu pai e seu avô Cidália, João Cândido, não admitia
que eu pudesse ouvir vozes de outra vida. E dentre minhas irmãs e irmãos, somente sua mãe, com a nossa outra mãe Cidália, me protegiam quanto aos assuntos espirituais em meus conflitos. Apeguei-me a elas, com todos os meios ao meu alcance, a fim de sobreviver. Pelo fato de me haver empregado na fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo, aos 10 anos de idade, você conseguirá avaliar que a infância para mim começou em duras lutas. Das lutas que atravessei um dia, falaremos. E o importante disso tudo é o que sinto e de que falo a você, que a desencarnação de nossa mãe Cidália em 31 e a desencarnação de nossa Tiquinha em 1980 tiveram sobre mim o mesmo efeito. 49 anos de diferença entre uma e outra não modificaram a minha sensação de íntimo desamparo. Quem diz que tempo e ausência são capazes de separar aqueles que nasceram no mesmo recanto doméstico estão enganados. Chorei por nossa querida companheira que nos antecedeu na grande mudança. Como se nunca houvesse estado longe um do outro, um só dia. Em crianças, era ela que me protegia. Entramos para trabalhar na fábrica de tecidos quando eu estava com 10 anos e ela com um pouco mais de 12. Ela sabia que eu tinha receio das máquinas muito grandes, sempre rodadas com solas enormes, e pedia aos chefes do serviço para que me tratassem com paciência. Quando nosso pai nos pedia cantar com ele por muitas horas a fio, ele era seresteiro. Ela encontrava um meio de me auxiliar para que eu descansasse. Nossa segunda mãe, de quem você traz o nome, era uma pessoa maravilhosa. E foi para nós mais um anjo do que a presença de uma tutora maternal. Pois foi a nossa Tiquinha quem me ensinou a amá-la, de tal modo que com alegria partilhava com a nossa querida Cidália a procura de lenha no campo, a busca de água nos chafarizes públicos ou particulares para uso doméstico, a caça dos estrumes de currais para cultivarmos a horta, a arrumação da cozinha e tantas tarefas outras que ela na fábrica, durante o dia, eu trabalhava no turno da noite, não podia fazer. No início de nossas atividades doutrinárias, partilhamos juntos os compromissos da mediunidade. E nos dias em que eu me via assediado pelo cansaço ou pelo desânimo, era ela quem recebia para mim as mensagens que me levantavam as forças. Como eu poderia esquecer tanto amor? Até hoje, choro a ausência dela com o desespero mesmo, que ficou sendo tão nosso. Perdoe-me se apresento ao seu coração de filha estes apontamentos. Aqui, em Uberaba, não tenho ninguém para comunicar emoções e lembranças. Os amigos que me poderiam ouvir
na paisagem na qual me encontro, nada sabendo de minhas memórias, não haveriam nas recordações que eu apresentasse. E se eles me falassem com superficialidades, isto seria para mim um sacrilégio. Porque as memórias sagradas de nossos corações ou serão partilhadas pelos outros com a mesma altura de compreensão e sentimento, ou então devem permanecer encerradas em nosso íntimo para as nossas orações do silêncio. Queridos amigos, fizemos questão de trazer este depoimento da nossa alma querida Chico, com o intuito de contextualizar aquela primeira reunião para vocês, com uma singela informação, mas revestida de profunda sensibilidade, amor, saudade, de tempos que ficaram guardados no coração destas almas. Imaginemos como fora aquela reunião. Chiquinha, este coração que Chico revela tanto amor, com uma irmãzinha próxima, mas que era a própria representação da bondade, no intercâmbio próximo entre corações, ficara doente. E em função da doença, tratada como loucura na época, a família se mobilizou em busca de ajuda. Então, qual é o nosso intuito de trazer esse aspecto, esse contexto? Para a gente não ficar apenas numa história superficial, num dado biográfico. Foi ali, 8 de julho, 1927, Dona Carmen Perácio, com todo carinho, com todo amor, revela como fora importante aquele instante para ela, para o marido, para a família e para o próprio Chico. Foi ali que todo o movimento espírita conhece como aconteceu o primeiro intercâmbio, a chuva de livros. Imaginemos a expectação de todos eles, a perplexidade diante do fenômeno, diante da nova realidade. E aqui agora, nesse depoimento de Chico, diante da partida da irmã, que teve um papel tão relevante para ele, o nosso coração se enche de emoção. Por quê? O Espiritismo, quando se apresenta para aqueles que serão os seus profitentes, os seus pesquisadores, aqueles que passam a operacionalizar, inspirados pela mensagem, não como representantes, porque não somos dignos. Porque, aliás, o Espiritismo, ele prescinde de representantes. O que é importante é a teoria moral, que precisa de ser estudada, compreendida e vivenciada. Mas nós vamos encontrando nestas expressões de vida como o Espiritismo atendeu em seus princípios mais importantes. Os princípios do consolo, o princípio do acolhimento, do esclarecimento, do encaminhamento, do acompanhamento, enquanto o indivíduo se curva à beleza dessa doutrina. Então, nós aqui nos deparamos com almas extremamente sensibilizadas diante a um fato novo, a descoberta, que enseja curiosidades. É natural para fomentar o conhecimento,
mas não podemos prescindir de falar da fé que o Espiritismo desperta em cada um de nós. A crença, crer em Deus, crer na vida. Não aqui estamos apoiados nos dogmas ou em qualquer princípio que encarcera, sabendo, porém, que as religiões, nas suas tradições antigas, que apontaram os caminhos no encaminhamento dos povos, dentro de princípios que definem regras morais, estatuídas de fora para dentro, mas cumprindo suas missões no tempo e no espaço. Mas gostaríamos de enaltecer o Espiritismo, que estas almas demonstram para nós um Espiritismo na sua integridade, na sua legitimidade, como uma proposta de Jesus que vem para libertar as consciências. Chico Xavier, aqui, a nossa querida companheira Carmen Perácio, todos eles em memória, o seu marido, como também foi citado aqui o Juquinha Perácio, Dona Carmen Perácio, inclusive, tem um irmão, o senhor Jaci Pena, que veio depois, inclusive, a consorciar com a irmã de Chico. Observemos bem como que os fatos vão se desenrolando numa trama bendita, numa novela espiritual, a definir que os pontos eles vão sendo amarrados, no chamado, numa linguagem da Maria Xavier, o ponto à jour, que as tricoteiras, né, as tecedeiras sabem do que nós estamos nos referindo, mas a definir que a vida vai sendo costurada. Não existem fatos isolados. Por isso é muito gostoso, é prazeroso obtermos elementos, documentos, informações, e não contos que vão sendo repassados de boca em boca, sendo aumentados, deturpados, extirpados, mas com documentos que demonstram como estas almas vivenciaram esse projeto maravilhoso que foi a chegada do Espiritismo em suas vidas. Todos eles se tornaram trabalhadores da causa. Todos eles foram fiéis. Por isso que suas passagens nos deixam um legado esplendoroso, motivador, para que nós, cada um, em sua tarefa, na sua posição, conforme a sua interpretação do Espiritismo, que deve ser respeitada por todos os observadores, porque não estamos, como pesquisadores, tentando trabalhar qualquer crítica no seu sentido negativo, mas, pelo contrário, fazendo uma análise positiva do próprio movimento espírita, é o que os nossos estudos fomentam. Então, vez por outra, nós levantamos um dedo, chamamos a atenção, não com a presunção que sabemos mais, mas se percebe claramente quando há desvios doutrinários com consequências complexas no plano da elaboração da mídia, que fomenta ideias, que vai, na verdade, formando opiniões. Mas o nosso trabalho, em essência, a seriedade que os benfeitores colocam em nossas mãos para serem levadas adiante, nos faz pensar sobre a importância de escrever essas histórias, de divulgar estas vidas, para que a posteridade realmente tenha acesso, sem nenhum tipo de ruído de comunicação, à vida e à obra daqueles que realmente foram espíritas, que deram a vida e mantiveram suas ações em sintonia com Allan Kardec, o apóstolo da verdade, aquele que Emmanuel tratava de joelhos, no seu sentido do reconhecimento moral, e que Chico Xavier observava as ações do seu mestre Emmanuel e seguiu a vida toda
sem se desviar da mensagem viva do apóstolo de Lyon, o apóstolo da verdade, aquele que foi escolhido por Jesus para nos oferecer um legado que vai ser compreendido e vivenciado na era dos tempos, no grande futuro. Porque o Espiritismo, sem sombra de dúvida, como consolador prometido de Jesus, é o precursor da nova era. É a preparação para que a gente possa, com a chave na mão, abrirmos as portas do sentimento e fazer que a luz se esparja, para que o amor se irradie, cumprindo a destinação, a mensagem que fora apregoada por Jesus, quando afirmara: brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que Chico Xavier, toda a sua família, todos os seus amigos, a grande maioria no mundo espiritual, que todos eles possam receber o nosso abraço respeitoso, a nossa admiração, que parte do coração, a gratidão por tantas coisas boas que eles nos ofereceram e que por isso inspiram o nosso trabalho dessa tarde, que eles possam continuar vivendo esta proposta no mundo espiritual. Que a reunião que foi a primeira de Chico, de Maria Xavier, de seu João Cândido, de José Xavier, que estava presente, o nome dele foi citado rapidamente, que esta reunião possa também ser a sua reunião, a minha. Que nós possamos voltar no tempo, recordar de como tudo começou. Você que está chegando agora, simpatizante com o Espiritismo, que você possa prestar atenção na sua trajetória. Valorize as oportunidades, porque cada um tem o seu momento único quando o Senhor nos convida para seguir na jornada redentora, que vai, por certo, nos levar ao porto seguro da paz, da felicidade almejada, sobre as bênçãos de um novo tempo. Eu gostaria, queridos amigos, de encerrar a nossa participação com uma mensagem, uma poesia, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ave Cristo. Como outrora, no lago ante o açoite do vento, Cristo, Mestre e Senhor, vencendo a noite avança. De novo brilha a paz e ressurge a bonança sobre o estranho furor do temporal violento. Ei-lo excelso e imortal, seguindo calmo e atento, o celeste pastor, sem cansaço ou mudança, no Espiritismo em luz, a divina esperança, que combate a miséria e apaga o sofrimento. Ave Cristo de Deus, ave glória da vida, fala ainda, Senhor, a terra empobrecida, do celeste esplendor da glória a que te elevas. Ave Cristo de Deus, ave glória da vida. E assim, com o carinho que nós temos com todos vocês, que nos auxiliam na divulgação desse projeto, nós vamos abraçá-los, nos despedindo, inspirado pelo poema, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo.
muito obrigado. Até a próxima transmissão. Inscreva-se, compartilhe, dê um like, nos ajude a cada vez mais ampliar a rede do bem. Valeu!